no ar. Coutinho News, edição especial. Sou Tia Jaque e vim falar sobre o Halloween. O Halloween é a celebração anual, hoje conhecida como Dia das Bruxas, que acontece no dia 31 de outubro, véspera do Dia de Todos os Santos, 1º de novembro, e dia 2 de novembro, Dia de Finados. Essas mudanças foram feitas pela Igreja Católica. E sobre essas mudanças, acredita-se que a tentativa era de neutralizar a essência da celebração Samhain de origem celta que veremos a seguir. E vocês sabem o que é druidas? Druidas eram sacerdotes do lendário povo celta, magos e bruxos. O druismo é um caminho espiritual de natureza pagã, então todo druida é um pagão. Eles faziam práticas e rituais até com sacrifício humano, e culto à natureza e magia. Os druidas falavam para o povo que para acalmar esses espíritos precisava acender fogueiras para o deus Sol, sacrificar animais, usar roupas escuras e máscaras. Tudo isso era feito com dança, bebidas e música, tornando uma festa do horror. Eles afirmavam que era necessário para os espíritos não destruir as plantações e suas propriedades. O povo, na verdade, tinha muito medo. Viviam apavorados com medo de suas plantações não ter boa colheita, medo de que algum mal acontecer, medo de feitiçaria, medo de ir para um lugar de sofrimento, medo do inferno. O medo era algo terrível. Eles faziam amuletos para se proteger desses espíritos como colar, trevo, medalha, entre outros. Eles iam ao cemitério pedir para os espíritos não vir atormentar eles. De acordo com a Bíblia, o pagão é descrito como aquele que não adora o Deus verdadeiro, mas sim a falsos deuses. Entende-se que muito do Halloween teve origem em Samhain. Acredita-se ainda que o período de Samhain, que era de 3 dias, e que nesse período os mortos retornavam para suas casas para visitar seus parentes, por exemplo. Entre o povo celta, deuses diversos eram adorados, portanto Samhain era também um tipo de celebração ao Deus dos Mortos, ou como alguns costumam dizer, Rei dos Mortos. No Halloween, pessoas, e especialmente crianças, usam fantasias e pedem doces de casa em casa no lugar de fazerem travessuras. A decoração é composta, entretanto, pela famosa caricatura da abóbora, caveiras e fantasmas, inspirações do Samhain, porque naquela celebração comidas eram oferecidas àqueles mortos. O Halloween, assim como outras datas, tornou-se também comercialmente importante, especialmente em países em que a tradição é preservada. A tradição americana de doces e travessuras do Dia das Bruxas pode remeter também aos primeiros desfiles do Dia de Finados na Inglaterra. Durante as festividades, os cidadãos pobres imploravam por comida e as famílias lhe davam doces chamados bolos de alma em troca da promessa de orar pelos parentes mortos da família. Tomando emprestado das tradições europeias, os americanos começaram a vestir-se em trajes e ir de casa em casa pedindo comida ou dinheiro, uma prática que acabou se tornando a tradição de doce ou travessura de hoje. Durante o século XX, tornou-se cada vez mais popular, com tradições como escultura em abóbora e doces ou travessuras, tornando-se parte de programas de TV, livros e filmes. Hoje, os americanos gastam cerca de 6 bilhões de dólares anualmente no Halloween, tornando-se o segundo maior feriado comercial do país depois do Natal. Acreditavam que um homem na Irlanda chamado Jack, um homem muito rude e grosseiro, quando morreu não tinha conseguido entrar no céu e nem no inferno, e ficava vagando pela terra com lanterna na mão. Por causa disso, começaram a fazer lanternas dentro de beterrabas e batatas. Quando esse costume chegou aos Estados Unidos, eles começaram a usar abóboras e acendiam no dia 31, demonstrando o medo que as pessoas tinham.
No Brasil existe o Zumbi Walk, é uma marcha pública de pessoas vestidas de zumbi que acontece em diversas cidades do mundo. O evento surgiu na Califórnia em 2001 e desde 2006 é realizada anualmente em São Paulo, sempre no dia 2 de novembro, dia de finados. Esse ano foi cancelado devido à pandemia. A tentativa de fazer com que o dia 31 de outubro entre para o nosso calendário como Dia das Bruxas está infelizmente caminhando a passos largos. Ano após ano, escolas, clubes e outros grupos aproveitam a data para comemorar o Halloween, utilizando-se de fantasias de bruxa, fantasmas e duendes, com abóboras transformadas em caveiras. Nesse contexto, de um modo geral, surgem duas visões divergentes a esse respeito. De um lado, aos que pregam contra essa comemoração, acusando-a de ser uma festa satânica, e de outro, aos que acreditam se tratar de uma celebração inocente sem nenhum mal. Cristãos, acreditamos que nossa referência é a palavra de Deus. Portanto, vamos ver princípios bíblicos para a aceitação ou não das festas de Halloween. O que a Bíblia diz sobre o Halloween? Embora muitos defendam o Halloween como uma festa folclórica da cultura norte-americana e o comércio incentive a comemoração visando tirar proveito dela, não podemos fechar os olhos para as consequências que essa comemoração traz para as pessoas e para a nossa nação. Vamos enumerar algumas delas. Número 1. Todos os valores enaltecidos nas festas de Halloween são contrários à boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Morte é: todos os que me aborrecem amam a morte. Provérbios 8:36. Bruxaria e feitiçaria é: não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha que pratica adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria. Deuteronômio 18:10. Comunicação com os mortos é: não permitam que se ache alguém entre vocês que faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Deuteronômio 18:11 e 12. Ocultismo é: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe. Efésios 5:11 e 12. Embora muitos participem de tais comemorações de maneira inocente e lúdica, sem o objetivo de adorar Satanás, indiretamente estarão fazendo isso. Observe as palavras do próprio Jesus Cristo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Mateus 6:24. Quem não é por mim é contra mim. Mateus 12:30. 3. A popularização de figuras como bruxas, feiticeiros, duendes, caveiras e espíritos malignos presentes no Halloween é uma espécie de condicionamento através do qual as pessoas passam a amar, a admirar os valores satânicos, tão abomináveis diante de Deus. Aquilo que uma geração tolera, a próxima adota como estilo de vida normal. O contato constante com esses valores afeta a nossa sensibilidade de tal maneira que o que antes parecia feio e errado nos parece normal e aceitável. Assim, ao comemorarmos essa festa, estaremos condenando as próximas gerações a aceitarem como correto os componentes do reino das trevas. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce, do doce amargo. Isaías 5:20. Jesus Cristo nos diz que o primeiro e grande mandamento é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Mateus 22:37 e 38. Somente Deus dá a vida e todas as coisas boas. Reconhecer falsos deuses e imitar as práticas de adoração a eles é uma atitude inaceitável e que Deus não se agrada. Festa, comemoramos 503 anos da Reforma Protestante, no dia 31 de outubro. Essa reforma foi iniciada no começo do século XVI
por Martinho Lutero, que publicou suas 95 teses em 31 de outubro de 1517. Ele protestou em frente à igreja do castelo de Wittenberg contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica Romana, como a Igreja Católica Romana inicialmente condenava o acúmulo de capitais, mas ela mesma fazia isso, juntando altas somas de dinheiro, geralmente dos fiéis, e possuindo terras. Começaram a vender indulgências, pregando que qualquer cristão poderia e deveria comprar o perdão para os seus pecados. Lutero discordou publicamente dessa prática realizada pelo Papa Leão X. A Igreja Católica possuía muito poder político, o que naquela época não deveria acontecer. Estavam em fase de transição do sistema feudal. A Alemanha e a França destacaram-se quando se tratava da reforma protestante. Na Alemanha, iniciou-se com o monge alemão Martinho Lutero, que teve suas 95 teses espalhadas pela Europa em menos de um mês. Foi processado por heresia notória pela Igreja Católica, excomungado, exilado por um ano. Mas já era tarde, a população começava a apoiar Lutero e até alguns padres e freiras entraram nessa rebelião ideológica a favor dele. Alguns conflitos armados aconteceram em relação às questões sociais. Martinho Lutero chegou a ser convocado para desmentir as suas teses, mas no lugar disso ele continuou defendendo-a e pedindo por uma reforma. As 5 frases principais de oposição da teologia reformada contra os ensinos da Igreja Católica. Todos eles são frases no latim e o termo sola significa somente. Assim, temos os 5 solas da Reforma, que são sola scriptura, somente a Escritura, solus Christus, somente Cristo, sola gratia, só a graça, sola fide, só a fé, e sola deu glória, somente a Deus a glória. Eles não são somente a base da reforma, mas também são a base do nosso cristianismo. A salvação não é por obras e não preciso pagar nada. A salvação é de graça e pela graça. Ela é um dom de Deus, pois ninguém é salvo pelas obras. A Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. A salvação que Jesus Cristo oferece ao homem é pela graça. Graça é tudo o que eu preciso, mas não mereço. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada pelo presente do Senhor nos dando teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que veio morrer e ressuscitar levando os meus pecados, para que hoje sejamos salvos pela graça. Ajude para que todos possam abrir o coração e receber essa graça da salvação. Em nome de Jesus, amém.